Olá, torcedor, olá, torcedora que acompanha o nosso trabalho aqui no ND+. Antes de falar do Figueirense, que tem um jogo complicado, difícil, importante na próxima sexta-feira no estádio Orlando Scarpelli, pela sexta rodada da Série B. Claro que eu vou falar do Avaí e a derrota de ontem à noite no estádio da Ressacada para a equipe do Ceará. É uma derrota preocupante em todos os sentidos. O Avaí ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, continua na zona do rebaixamento e o que é pior, nesse início de campeonato, o Avaí está perdendo pontos para times que fazem parte do seu campeonato, ou seja, times que vão disputar com o Avaí a luta contra o rebaixamento. Além dos 3 pontos ontem perdidos para o Ceará, teve mais um empate com o CSA na própria Ressacada, a derrota para o Bahia e o empate com o Vasco no Rio de Janeiro, no São Januário. Ou seja, desses 4 jogos aí, o único resultado satisfatório foi o empate contra o Vasco, por ter sido fora de casa, na pressão do torcedor adversário. Os demais foi um tropeço. E aí, o que acontece? Obriga o Avaí a tentar recuperar pontos diante de times grandes, como o Internacional, o próximo jogo no domingo, depois recebe o São Paulo, depois joga fora contra o Palmeiras, que para mim é o grande favorito para conquistar esse título lá em São Paulo. Então, difícil a situação do Avaí. Mas sobre o jogo de ontem, tecnicamente é preciso dizer que o Avaí fez um bom primeiro tempo, criou oportunidades, saiu vencendo por 1-0, poderia sim ter feito 2-0, não seria nenhum exagero. Só que, assim como tem jogador que não faz uma boa jornada, né, não foi feliz naquele jogo, ontem nós tivemos o treinador Geninho, que errou tudo que poderia errar na segunda etapa, dormiu, esperou, né? Todo mundo viu ali que estava acompanhando o jogo, até o pipoqueiro lá do estádio da Ressacada sabia que o Geninho tinha que mexer na equipe, porque o time do Ceará estava crescendo na partida, e o Geninho dormindo, o tempo passando, o torcedor ficando agoniado. Ou seja, quando o Geninho resolveu mexer, o placar estava 1-1, depois ele fez a terceira alteração, que foi colocar o Douglas, faltando 5 minutos, quando poderia ter feito antes. Ou seja, foi uma noite infeliz do treinador do Avaí, que foi o responsável, na minha avaliação, direto pelo tropeço do Avaí ontem diante do Ceará. O treinador tem que trabalhar, o treinador tem que fazer, tem que mudar o time, tem que mudar a postura do time. Não pode aceitar de forma passiva o crescimento do time adversário quando está todo mundo vendo que o Ceará, com as alterações feitas pelo Anderson Moreira, deixou o time mais agressivo, ocupando mais espaço, e o do Geninho lá dormindo. Não foi uma noite feliz do treinador, do professor Geninho, técnico do Avaí. E claro que no final o torcedor protestou, o próprio Geninho culpou a torcida do Avaí, culpou alguns jogadores que sentiram a Série A. Olha, Geninho, com toda a experiência que o senhor tem, campeão brasileiro, mas ontem quem sentiu o jogo da Série A foi o senhor, e é preciso rever alguns conceitos. É preciso dar mais dinamismo para a equipe do Avaí, que eu repito, com os adversários diretos, vem perdendo ponto. Vai ter que buscar fora agora contra o Internacional. E o difícil é acreditar que isso aconteça. Mas enfim, futebol é futebol. Agora eu quero falar do Figueirense. Figueirense que recebe o Atlético Goianiense na próxima sexta-feira. Figueirense que teve uma rodada muito ruim, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Figueirense perdeu para o Bragantino, vocês lembram, né? Um jogo em que o Bragantino dominou o tempo inteiro. Figueirense não atacou. Saldo dessa rodada, o Figueirense perdeu 5 posições na tabela. Né? Então, realmente, o Figueirense precisa vencer o próximo jogo, que não será fácil. O Atlético Goianiense está ali encostando no G4, vem de um tropeço em casa contra o Vitória e vai querer se reabilitar no estádio Orlando Scarpelli. Enquanto isso, o Figueirense vai reforçando a sua equipe. Hoje teve a apresentação do João Paulo, atacante, aquele mesmo que teve no Criciúma ano passado. Acho que é um jogador para compor o grupo, apenas para dar mais uma opção para o treinador Emerson Maria. Não é o João Paulo que vai chegar no Figueirense e vai resolver, até porque nesse ano aí tem jogadores dentro do próprio Figueirense que marcaram mais gols do que o João Paulo. O João Paulo, em 14 jogos pelo Ceará, fez apenas 1 gol. Então não é o cara do gol, não é o cara que vai resolver, é apenas mais um jogador, né? Que eu repito, vem ali para compor, para dar mais uma opção para o treinador Emerson Maria. Emerson Maria já está definindo a sua equipe. Na lateral esquerda ele continua improvisando o Júlio Rus. O alemão Teixeira pelo lado direito, a dupla Juan Renato e sem problema nenhum, né? A zaga ali. O meio de campo, saindo o Mateuzinho, ele coloca a volta do Betinho. Então vai ter Betinho, Zé Antônio, o Tony,
Felipe Mateus, e no ataque João Diogo e o atacante Rafael Marques. Então não vai fugir disso, né? Vai ser essa linha, talvez ali um meio de campo mais reforçado.